Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí, então a mais uma aula da nossa disciplina de Ciência Política. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Tudo beleza. Tranquilaço. Então, para a gente começar aí, na aula passada nós falamos sobre o conceito político lá de autoridade e nós vimos a Poder de relação de autoridade. autoridade, seus requisitos, tá? Só ficou faltando um adendo aí da gente estar falando, tá? Que na verdade, sim, como é o nosso foco é ciência política, né? É só a gente fazer uma ressalva aí que aquele entendimento, então, é o nosso entendimento dentro da ciência política, tá? No direito, vocês vão encontrar em alguns lugares quando se fala de autoridade. Por exemplo, na lei lá que fala dos requisitos do mandado de segurança, lei 12.016, 2009, se eu não me engano, ela vai prever lá da, quando cabe o mandado de segurança de um ato praticado por uma autoridade coatora, um ato coator. Nesse caso aí, a autoridade coatora para o direito é um agente, tá? É realmente uma pessoa. Como a gente vê lá, foi falado na aula passada, mais ou menos do senso comum, tá? Para a gente fazer essa ressalva aí para depois, mais para frente, vocês não tiverem muitas dúvidas. Então, nós temos que ter cuidado, ter essa diferenciação, tá? Aquilo que nós vimos é dentro da teoria da ciência política, dentro das teorias políticas, tá? Dentro aí do direito, da filosofia das outras áreas, nós podemos encontrar conceitos um pouco diferentes para a mesma terminologia. No caso, né, da matéria da aula passada, autoridade. Certinho, gente? Quanto a essa questão de autoridade, relação de autoridade, nenhuma dúvida, né? Podemos prosseguir para o conteúdo da aula de hoje. Professor, se Tudo eu certo, pudesse dar professor. mais uma explanadinha, eu perdi a aula de coisa, mas se quiser seguir com a aula de hoje, tudo bem. Mas só para me ter uma noção, a aula passada, eu tive um problema para resolver muito sério e acabei não conseguindo participar inteira. Mas se for atrapalhar, pode seguir, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Também, professor. Eu também quero que o senhor dê uma explanadinha para ficar mais claro para mim. Por favor, se puder. Então, gente, dentro da ciência política nós falamos de relação de autoridade. Relação de autoridade, então, ela é uma relação de poder que ocorre entre pessoas, né? Ocorre entre indivíduos, é uma relação de mando e obediência. Então, assim, nós sempre vamos ter uma pessoa que dá uma ordem e uma pessoa que recebe essa ordem, tá? E os principais detalhes aí é que dentro da relação de autoridade, essa relação ela tem que ter um determinado período de tempo, ela tem que se protrair no tempo. Esse tempo, ele normalmente, tá? A gente não fala em quantidade, curto, médio ou longo prazo. Nós falamos aí num prazo indeterminado. Ele pode ser limitado, né? Ele não é um período ilimitado, mas ele é indeterminado. E, na maioria das vezes, você vai ter uma obediência incondicional das ordens. Então, a pessoa, né, o indivíduo que detém o poder, ele dá a ordem e a pessoa que recebe a cumpre, né, sem questionamentos, tá? Na maioria das vezes. Vai ter aquelas situações
que vai ter questionamentos, né? Aí nós não vamos ter uma relação de autoridade, nós vamos ter uma relação de poder, tá? Então, aí na relação de autoridade, nós temos a legitimidade da autoridade. Então, aquele que dá a ordem, ele tem legitimidade, né? Quem recebe reconhece que a pessoa tem os meios, tem o poder para dar aquela ordem e aquela ordem ser cumprida. Diferente aí, né, já traçando um paralelo com relação de poder. Na relação de poder, o indivíduo que dá a ordem, ele tem que mostrar que ele possui os meios, que ele possui o poder para influenciar aquele que recebe para cumprir a ordem, né? E, via de regra, né, a relação de poder ela é uma relação instantânea. Ela não se protrai no tempo. Então, na relação de poder, a pessoa ela tem que mostrar esse poder para que isso possa fluir. Perdão, Dilson, tá baixo o seu microfone. Deixa eu aumentar aqui. Na relação de poder, a pessoa tem que mostrar esse poder para que isso possa fluir, então. Exato. Você tem que ter aí ou uma persuasão, né, a pessoa te fazer uma persuasão com meio ideológico, ou te fazer alguma coerção, seja com meio econômico, seja com meio político, meio coercitivo. Já na autoridade, não. Na autoridade, a gente entende, né, a gente reconhece que a pessoa tenha intrínseco esses meios, esse poder. Ela não precisa estar mostrando, não precisa estar provando que possui os meios. Certinho? Alguém ainda tem alguma dúvida sobre esse ponto? Né? Aí, às vezes, alguém pode criticar o professor vai e volta, mas eu particularmente acho importante a gente não ter dúvidas aí no conteúdo para que que vocês principalmente consigam entender e aprender, e não simplesmente decorar a matéria de ciência política. Até porque, né, como nós vamos ver aí a partir dessa aula e das próximas, a política ela faz parte do nosso cotidiano, queira a gente queira ou não. A gente já começou a ver, né, vendo o conceito de política, vendo o Estado, vendo todos os desdobramentos do Estado, mas aí agora nós vamos estar entrando mais na parte, digamos assim, um pouquinho mais interessante da nossa disciplina. Então, ele é persuasão, psicológico, político. Persuasão, que é o ideológico, né? Você persuade a pessoa pelo meio das ideias, ou você coage ela a fazer alguma coisa, seja ameaçando com o poder econômico, por exemplo, mandar embora, seja com o poder coercitivo, que é de utilizar uma arma de fogo ou ameaçar fazer uma agressão física. E a persuasão por meio das ideias, né, que é o ideológico daí, você convencer a pessoa a fazer algo. Não utilizando de uma ameaça, né, mas apenas de argumentos, você convencer a pessoa a mudar de ideia e cumprir a ordem. Okay. E a gente já viu, né, essas questões aí quando nós vimos a teoria do poder lá no primeiro bimestre. É só para deixar mais claro aqui nas minhas anotações. Obrigado, professor. Nada. Bom, pessoal, aí então, fechamos então essa questão da autoridade, né? Só deixo aí a minha ressalva que eu fiz no começo da aula, que talvez nem todo mundo estava presente, de que, né, esse conceito que nós vimos na aula passada e acabamos de rever aqui nesses minutinhos introdutórios, é o conceito político, né? É o que nós analisamos dentro da ciência política no quesito de autoridade. No direito, nós vamos ver que a autoridade pode ter outros significados, como o próprio agente ou como a própria pessoa mesmo.
E na filosofia, na sociologia, talvez a gente encontre outros conceitos para essa mesma situação de autoridade. Mas, aqui na nossa disciplina, é esse então o ponto de autoridade. Entrando aí então no tópico, né, da aula de hoje, pessoal. Na aula eu falo para vocês que hoje nós vamos começar a ver algo um pouco mais interessante, porque hoje nós vamos estar ainda meio dentro da filosofia, né, da sociologia, da própria ciência política, mas já analisando algo que a gente já consiga ter um pouco mais palpável, né? Alguém de vocês aí saberia me definir o que é ideologia? É a mesma formação, professor? Tipo, formação ideológica? É mais ou menos, né? Porque É a forma de ver, de pensar, uma ideologia de vida, é uma forma de viver, uma forma de Eu entender. acredito que você seja uma coisa que você acredita e que você siga e acredita naquele ponto. É uma forma de Eu acho que é uma formações iguais de um conjunto um com o outro. Um exemplo, você tem a mesma formação ideológica que eu, um exemplo. Nós dois somos a favores, um exemplo, da polícia. Então, nós temos a mesma formação ideológica. É mais ou menos assim ou eu estou enganado? É o que a Jéssica falou aí, né? De repente, de ideias que vão se massificar dependendo do conceito em que a pessoa vai decidir viver. Eu penso assim. então, nós temos muitos, tá, vieses, nós temos muitos posicionamentos, tá? De acordo com um estudo que um professor português fez, nós temos mais ou menos 14 formas diferentes de conceituar esta palavra. Tá? Por que eu pergunto para vocês o que é ideologia? Na aula de hoje, nós vamos fazer aí uma discussão rápida sobre o conceito de ideologia, porque na ciência política nós fazemos uma análise das chamadas ideologias políticas, né? Que está muito em voga aí na questão se você é assim ou assado, né? Como falaram aí, é um grupo, um conceito que a gente pode utilizar aí, talvez, é um conceito mais clássico. Ideologia, né? Seria do grego aí logos, seria estudo ou conhecimento, e ideia de ideias mesmo. Então, seria um estudo, uma ciência que fazia ou faz a análise das ideias. Que tipo de ideias? Ideias que assolam a sociedade, né? Se for fazer uma análise sociológica, as ideias como por si, né? Como na filosofia, na ciência política. E na ciência política, então, a gente faz uma análise das ideias políticas, né? Então, nós temos um viés aí de que alguns sociólogos, só eu, só eu pegar minhas anotações aqui certinho para. Então, nós temos aí essa primeira, né, noção de ideologia, que seria o grupo, o ramo da ciência, né, que faz aí o estudo do campo das ideias.
Nós temos um outro viés aí, que alguns sociólogos usam, que então ideologia seria o grupo, conjunto de ideias, crenças, modo de pensar, característicos de um determinado grupo. Tá? Esse grupo, então, ele, ele pode ser um grupo religioso, um grupo de profissões, né? Então, nesse viés sociológico mais clássico, nós temos essa questão, então, que é o conjunto das ideias. Tá? Nós vamos ter um outro viés, tá? Um outro posicionamento aqui, que é um posicionamento mais crítico, que ele vem com Karl Marx, que nós vamos falar de ideologia como algo utilizado por quem está no comando, né? Porque quem é dominante para, de uma forma direta ou indireta, ter sob seu controle a massa, né? Ele questiona principalmente lá que a ideologia dominante, ela sempre vai se sobrepor a uma forma de controle, por exemplo, do burguês sobre o operário, né, sobre o proletário, sobre o proletariado. Então ele coloca essa viés aí que a ideologia teria esse viés de ser algo de controle. Aí, pessoal, nós podemos entrar também, tá? Antes da gente estar falando de ideologias políticas, tá? Nós podemos entrar também, aí nós vimos um conceito clássico de ideologia, né? E nós temos aí o conceito crítico de Marx, que ele faz toda essa crítica em cima da questão da classe dominante e dos dominados, entre aspas aí, né? Que seria o conflito de classes, tá? E nós temos algo um pouco mais recente porque se decorre aí dos final do século XX, começo do século XXI, que nós podemos chamar de ideologias de gênero, tá? Que acaba entrando mais ou menos nessa discussão de um grupo, características de um determinado grupo. Porque se nós vamos falar de ideologia de gênero, vamos falar de ideologias de proteção da mulher, de proteção de LGBTs, negros, né, de gêneros ou até mesmo de teologias de minorias, tá? Aí nós vamos entrar propriamente dito nesse grupo de ideias que tentam, né, se sobressair aí a ideologia clássica dominante, que talvez seja do homem, né? Tem aí tudo sob controle? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Boa noite, professor. Professor, Oi, pois não. tem uma pergunta para fazer. Você acha que o governo atual ele tem uma política ideológica que se assemelha ao totalitarismo ou algum regime assim mais próximo do ditatorial, por assim dizer? Nós vamos verificar aí mais ou menos alguns viés, tá? De tipos, de modalidades de ideologias,
mas para mim, tá? Eu não vislumbro algo autoritário por parte do governo. Óbvio que, assim, ele tem tomado algumas decisões um pouco mais contrárias aí, às vezes polêmicas, mas eu não percebo, né? Essa é a minha opinião. Aqueles que forem contrários podem estar se manifestando aí, mas eu acredito que ele tenha seguido bastante aí o que ele tinha se proposto a fazer, né? De ouvir, né? Tanto é que ele não está sendo algo tão autoritário que ele começou aí, até onde eu vi algumas matérias, que ele andou se aproximando do tal do centro democrático, né? Que muitos chamam de centrão, né? Alguém aí, aproveitando a pergunta do colega, alguém aí acredita que o governo que nós temos hoje é um governo autoritário? Eu acho que não, professor. Mais alguém? Professor, boa Está, noite. Adilson. O Boa conceito, noite. o tema de hoje é conceito de ideologia, Não né? só, ideologias políticas. Ideologias políticas. Isso, Uhum. exatamente. Em se tratando do governo federal, na minha opinião, eu creio que não. Até porque esse governo aí abriu várias frentes e também espaço para todas as classes estar debatendo sobre essa questão política, né? Porque nós vivemos em uma comunidade e todo ser humano sabe que onde quer que você vá existe política. Política no trabalho, política na sua casa, política na rua. Então, tem pessoas que falam que não gostam de política, mas a política está em tudo que a gente faz. Tudo tem um meio político. E eu comecei a ver a sua aula e eu interessei assim, porque a gente começa a entender mais de política e fica mais indignado com os políticos, que muitos não cumprem o seu papel, e o povo, né, que está escrito no primeiro artigo, que todo poder emana do povo, sim, nós sabemos, mas pouco isso acontece na prática, se é que o senhor me entende. Sim. Tá, então, nós temos realmente essas questões, tá? Nós temos aí, dentro desse prisma geral aí, mais introdutório aí de ideologia aí, que nós vimos o clássico, o crítico e a ideologia de gênero, né? Que são aí, em tese, né? Os primeiros conceitos aí de ideologia. A gente vislumbra que não tem tantos problemas, né? Aí, quando nós entramos, tá, dentro de tipos ou de modalidades de ideologia, nós vamos encontrar vários, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns que são mais genéricos, tá, dentro de questões de ideologia, e depois nós vamos adentrar no chamado espectro político, tá? Que daí o espectro político ele viaja aí de extrema à extrema esquerda, tá? Só para a gente vai afunilar aí para esses quesitos, tá? Professor, dá para De repetir? início, Dá para repetir? desculpa, Seu áudio falhou. Dá para repetir o que o senhor disse sobre o espectro político? Foi isso? nós vamos ver agora algumas ideologias mais genéricas, né? Alguns conceitos
de tipos, ou de espécies, ou de modalidades de ideologia, e depois nós vamos verificar o espectro político, que alguns chamam, tá? O espectro político aí ele pega tanto do ponto que alguns chamam de extrema direita, até o outro ponto do espectro, que seria extrema esquerda, tá? Isso que eu falo que essa aula ela é uma aula aí que vai nos trazer alguns pontos interessantes para a política, e nós vamos começar, né, a ver essa questão mais dentro da política, né? Vamos tentar entender aí o que o pessoal trabalha, extrema direita, centro-direita, centro-esquerda, né? Então, nós vamos andar pelo chamado espectro político para que a gente possa entender esses pontos, tá? Então, antes disso, nós precisaríamos entender aí alguns conceitos, tá? De ideologia mais genéricos, vamos assim colocar, não mais generalizados, mais gerais, tá? Que aí nós vamos entrar dentro das ideologias nacionalista, liberal e, em tese, tá? Aí vamos traçar um parâmetro inicial entre três, tá? A liberal, conservadora, a nacionalista e a socialista, tá? Então, aqui mais ou menos vai ser eu falo mais geral, né, mais amplo, né, mais genérico, mais generalizado, porque a gente acaba entrando nesses pontos quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala de sociologia, quando a gente fala de economia, né? Que na economia nós vemos essas questões de economia capitalista, economia liberal, economia socialista, economia planificada, né? Então aqui, nesse viés inicial ideológico, pessoal, nós vamos ter esses três principais pontos, tá? Então, nós vamos ter a ideologia liberal, que foi a liberal conservadora, né, que a gente pode observar no nosso material aí, que ela nos pauta naquela economia capitalista, né, que defende o mercado, defende a questão da propriedade privada, né, defende a teoria da mão invisível do mercado, da intervenção mínima do Estado, né, de que o Estado tem que cuidar daquilo que realmente é de Estado, não de quase tudo ou de tudo, né, intervir só quando for pontual, quando for necessário, tá? Aqui a gente acaba tendo também uma ideia de meritocracia, né, ou aceitar em tese aí a divisão de classes, né, porque aquele que efetivamente produz, que acaba tendo lucro, ele teria, entre aspas, o mérito aí de ser uma classe superior, entre aspas, dentro da teoria. Nós vamos ter o outro lado da moeda aí, que seria a ideologia socialista, né, que aí deriva do socialismo utópico e do socialismo real, né, que se derivou praticamente aí da teoria de Karl Marx, que aí nos coloca o que? A busca pela eliminação das classes, uma igualdade entre as pessoas, de um Estado maior, um Estado que intervém em quase tudo ou em tudo. Né? No viés econômico, o Estado ser o proprietário, então a gente não fala de propriedade privada. E nós temos o nacionalismo. Tá?
O movimento do nacionalismo ficou conhecido principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos lá o nacionalismo alemão, né? Também conhecido como nazismo, ou na Itália, né, o fascismo de Mussolini. Então, nós temos aí o quê? Um que nós temos aí então uma autoridade máxima, né, um chefe que não se submete, não vem a ser controlado por qualquer um, ele que controla todo o Estado, né? E através da grandeza nacional, né, traga aí a felicidade para o seu povo. Né? Então ele traz aí essa questão, né, até na ideologia nacionalista alemã lá, de que os alemães seriam uma raça superior, né? Tinha toda essa questão, todo esse viés ideológico de que o nacional deles era melhor. Né? Hoje nós falamos em várias ocasiões, né, de nacionalismo, ou de quando nós vamos falar de algo mais ou de nacionalidade, ou até mesmo do patriotismo, né, de cada um dar mais valor à sua pátria do que a do outro, né? Mas dentro desse viés ideológico, pessoal, o nacionalismo ele surge nesse aspecto, tá? Até aí, beleza? Professor, Pois não. esse nacionalismo, ele então foi conhecido na Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo na Itália de Benito Mussolini? Exatamente. Ok. Professor, o senhor vai No deixar... Chile também teve esse movimento, professor, com Pinochet. Hum, eu acho que sim, viu? São mais trabalhados aí as teorias, né, de Mussolini e de Hitler, né, que são os mais conhecidos, mas a gente poderia, de repente, trabalhar esses viés também da nossa realidade aqui, né? De, Pino, de Pinochet, como você questionou, e talvez até mesmo do peronismo, né? Professor, vai ter um material de apoio em algum lugar para a gente dar uma analisadinha sobre isso ou não? Perdão, tá baixo. Vai ter um material de apoio em algum local para a gente especificar? Porque eu falo que eu acho... Tem, eu disponibilizei ali, tá? Um artigo que ele traz ali um viés ali de uma introdução de ideologia, ele traz algumas questões de tipos. Eu coloquei um outro texto que eu achei na internet, que traz ali, né, algumas diferenciações de fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, e um outro texto aí que são apanhados, né, que eu fui fazendo, do espectro político. Ok, só para mim ter uma noção que eu acabei me perdendo nas minhas anotações aqui e parei de fazer. Perdão, não ouvi. Eu Cortou. acabei me perdendo nas anotações aqui e acabei parando de fazer, aí por isso que eu estou te perguntando. Tá, aí nós podemos também falar, tá?
de, por exemplo, uma ideologia democrática, né? Da gente ter esse conhecimento, ter essas ideias, né? De que o poder emana do povo, né? Todo ele teria que ser realizado pelo povo ou por seus representantes, né? Nós também podemos entrar nessa questão de que a democracia ela pode sim ser além de uma forma de governo, né? Como nós já vimos, ela também pode ser uma ideologia, principalmente quando a sociedade anseia por essas ideias, né? Quando nós não temos uma situação democrática e a gente trabalha, né? Vamos pegar um exemplo aí do regime militar que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos movimentos ideológicos para que se tivesse eleições diretas, né? Hoje nós temos aí um movimento que também podemos colocar como ideológico, se ter eleições diretas junto ao Conselho Federal da OAB, né? Então nós podemos colocar esse viés também de que a democracia pode ser uma ideologia. É, até aí, pessoal, tranquilo? Alguém tem algum questionamento? Né? Assim como nós colocamos a democracia, né, das formas de governo como uma ideologia, né, nós colocamos o nacionalismo ali, mas nós também podemos falar da autocracia, né, aí das chamadas ditaduras, regimes autocráticos, né, e também podemos colocar como uma forma de ideologia a anarquia, né, que daí seria a ausência de um governo, de um Estado, né, que a gente pode considerar também como uma ideologia. Vejam que o que nós vimos há algum tempo atrás de formas de governo, elas também entram aqui como um viés ou outro econômico. Econômico não, desculpa, ideológico. Economia na cabeça hoje. Bom, dentro dessa questão, então, nós vamos ter aí o que o nosso material de apoio aí, o professor chamou de espectro político, tá? Depois aí a gente pode até debater para a gente verificar a situação brasileira, tá? Que nós vamos nos surpreender. Então, só ter, tá? Em tese aí, 7 passos, vamos assim colocar, dentro do que nós estamos chamando de espectro político, tá?
extrema direita, direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda e extrema esquerda. Tá? Calma que nós vamos visualizar, tá? Cada um destes, e daí, com base nesses conceitos, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acreditam do governo, dos últimos governos brasileiros, tá? Então, pessoal, nós vamos colocar aqui primeiro os nossos eixos mais, mais básicos, aí, mais simples da gente analisar, para depois a gente ver as derivações, tá? Então, nós vamos trabalhar aí primeiramente com 3 eixos, tá? Que é o eixo direita, centro e esquerda, tá? Nós temos aí uma cultura, tá? Um conhecimento, né? Dentro da mídia, dentro aí até das escritas, das pesquisas, de que a direita ela estaria mais ligada a uma ideologia liberal, no sentido de direitos de liberdade, tá? Então, ou seja, liberdade econômica, Estado menor, né, como nós já vimos ali as primeiras ideologias, tá? Então, aqui nós teríamos ali o liberalismo econômico, o Estado mínimo, a propriedade privada. Em outro ponto, nós teríamos a esquerda, né? A esquerda ela é baseada no socialismo ou no comunismo. Então, vai ser na eliminação ou na diminuição da diferença de classes, né? A ausência da propriedade privada, a ausência do liberalismo econômico. Nós vamos ter aqui, inclusive, uma busca maior em determinados momentos do que alguns chamam de direitos de igualdade, né? Nós vimos aí, então, esse viés de esquerda. Viés puro, né? Porque quando se surgiu, tá, pessoal, nós tínhamos esses conceitos, esses termos, direita e esquerda, até me lembrei agora, eles surgem, tá, quando nós falamos de Revolução Francesa. Porque, ironicamente ou curiosamente, aqueles que se sentavam à direita, eles eram mais conservadores, eles queriam ali a manutenção do regime como era, e aqueles que se sentavam à esquerda, eles eram mais para frente, queriam revoluções, queriam mudar o sistema, né? Nós vemos depois na Rússia, que nós tivemos a revolução lá bolcheviques, se não me engano é esse o termo lá, que foi a vitória dos proletariados, né, que queriam mais direitos, queriam, né, de uma forma revolucionária aí, né, conservadores do poder para viés de igualdade, né, vamos colocar umas normas trabalhistas mais iguais, né? Então nós temos esses posicionamentos da esquerda e da direita mais aí voltados para o capitalismo, né, para o conservadorismo, tá?
Ah, professor, mas o senhor trouxe aí então da Revolução Francesa direita e esquerda, né? O da direita, então, ele seria mais conservador, o da esquerda, ele seria revolucionário. E o centro? Alguém aí teria alguma ideia do centro? É o povo que fica em cima do muro. É mais ou menos por aí. O centro, o centro é o meio, né? Então, nós vamos Fazia estar cor dos dois bem lados. no meio aí, como disse a colega, bem em cima do muro, né? Então, o rapaz do centro é um rapaz que gosta aí tanto de um viés econômico, Rapaz que né, num gosta dos viés dois de lados. direita, quanto num viés de esquerda. Ou pois não, alguém queria falar e eu interrompi, perdão. Alguém não? Não, professor, acho que não. Achei que o Adilson ia falar alguma coisa, mas não saiu nada aí. Não, não. Eu acho que meu áudio tá ruim, não tá? Tá estranho hoje. Não, eu falei assim que é o rapaz que gosta dos dois lados. Fica só em cima do muro. Ah, aí então, o centro, né, ele é o meio, né, como dizem aí, entre aspas, é o que fica em cima do muro, é o que anda, ele busca então intercalar, né, o que acaba sendo, na visão de centro, o melhor, de repente, dos dois mundos. Tá? E nós vamos ter aí, então, dentro dessa concepção, uma concepção mais moderna, né? Que nós tínhamos lá a concepção de direita e esquerda, que nós vimos, né? Que foi evoluindo, surgiu-se o centro, e no decorrer dos anos aí também surgiram quatro novas denominações. As duas denominações aí de centro e as duas denominações de pontas, vamos assim colocar. Por quê? Que são as duas denominações de extremismo e as duas denominações mais de centro, que seriam extrema-direita, extrema-esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Aí então nós vamos ter os de extremos, né? Que acabam sendo próximos só por causa disso, que são extremos, são pontos totalmente diferentes da curva. A extrema-direita, que tem total desdenho, né, aí sobre questões de igualdade. Para ele, simplesmente a questão da liberdade, a questão da meritocracia, a questão do liberalismo, né? O pessoal de direita ali já era mais ou menos assim, mas não era tão radical, né? Vamos pegar o extremo nesse nosso espectro, nesse nosso prisma político, como algo extremamente radical, tá? É o radical do, do capitalismo ali, né? E no extrema esquerda, ele vai ser da mesma forma, né, no contrário, um radical de esquerda, um radical ali que vai defender de todos os modos, de todos os meios, né, o, os ideais, os ideais comunistas de igualdade, tá? Quando nós falamos de centro-direita e de centro-esquerda,
Deixa eu achar aqui. A extrema-direita é só questão do liberalismo, professor? Oi, desculpa, Adilson. Essa extrema-direita é uma questão de liberalismo e do que mais? É que eu falo da extrema-direita, né? Ela seria extremamente dentro das liberdades, né? Alguns aí hoje, né, rotulariam aí talvez a extrema-direita como racista, preconceituoso, né? Que ele não está preocupado aí com igualdades, né? Está preocupado aí em ter as suas liberdades ao máximo, de ter a proteção, né, do conservadorismo ao máximo. Professor, Pois não. alguns coligados e filiados ao PSL podem ser considerados de extrema-direita, né? Aí espalhados pelo Brasil, entre governos, né? Talvez Sim, por algumas dessas declarações, por posicionamentos mais extremistas, né? nós vamos ter que analisar os posicionamentos, né? Mas sempre quando um posicionamento ele for extremista, né? Ele vai ser nesse viés aí. Nós temos que tomar um pouco de cuidado só quando a gente passeia aí, principalmente entre esses pontos mais extremos, né? E os pontos aí de centro, centro-direita, centro-esquerda, que o centro-direita e centro-esquerda são mais próximos, tá? É aquela pessoa do centro que ela tem uma inclinação maior para a direita ou uma inclinação maior para a esquerda. Então, nós temos que ter cuidado com isso aí, porque no Brasil, nós tivemos aí, ou nós temos até hoje, que o PSDB é um país de direita, é um partido de direita, certo? Só que dentro das classificações, a social-democracia ela se encontraria no centro-esquerda. Né? Nós teríamos um outro viés aí do PT. O PT, no seu começo, nós poderíamos colocar aí, tá, pessoal? Aqui, fazendo uma análise dentro da teoria, tá? Não estou criticando o partido A ou o partido B, tá? Não estou fazendo nenhuma apologia, até porque o professor, ele é apartidário, tá? Ele não tem um partido. Tá? A gente só não pode ser apolítico, porque senão nós somos extremamente alienados, como nós estamos vendo desde o começo da disciplina, né? O PT pode ter começado como um partido de esquerda, buscando mais igualdade? Pode ter sido. Só que se nós formos pegar muito do que o governo fez, nós vamos ver que também foi um governo muito próximo do centro. Até porque no Brasil, tá, nós temos um problema, entre aspas, que se criou, que o presidente, né, o executivo, ele tem um poder enfraquecido. Por que ele tem um poder enfraquecido? Porque o executivo ele depende do legislativo. Né? Então, se ele não tiver apoio no legislativo, muito das suas coisas não andam. Né? Nós podemos falar aí das ideias, né, do Bolsonaro. Reforma administrativa está parada, reforma tributária está parada, porque o Guedes e o Maia estão Guedes. Nós temos aí a questão da medida provisória lá dos jogos de futebol, que vai acabar perdendo validade porque o Congresso não vota. Então, nós temos várias políticas aí que acabam sendo travadas pelo problema da coalizão, né? Então a gente acaba sempre tendo. Se nós formos pegar um governo que seja de direita ou de esquerda, que não tem esse apoio no centro,
ele dificilmente vai conseguir ter alguma governabilidade muito grande. Tá? Professor, Pois não. tendo em vista isso, pode-se dizer que não tem como se governar um Brasil se não for um governo de centro. Porque ele acaba tendo que... Porque eu estou te falando porque eu mexo com política, eu faço política, e eu monto campanhas e tal. Não tem como você ser centro-esquerdo, centro-direito, sabe? Extrema-direita, extrema-esquerda. Num país onde que, metade votou no PT e metade mais um votou no Bolsonaro. Concorda? Sim. Então, quer dizer, como que vai ser uma extrema de um lado ou extrema do outro lado? Tem que governar com o centro, e governando com o centro cara, Não, muita coisa. nós estamos fazendo uma análise aqui das linhas, né, que se existem dentro da teoria e do espectro, né? Mas no Brasil, a gente pode visualizar aí que nós temos ou um centro, né, ou aí talvez um centro-direita, um centro-esquerda, né, que colocar aí o Bolsonaro, querendo ou não, ele tem algumas políticas mais voltadas aí para a parte econômica, é mais voltada para o liberalismo, né? Em tese, pelo menos foi o que acabou fazendo com que ele fosse eleito, né? Por outro lado, nós temos aí, né, outros que eles acabam sendo mais de centro-esquerda, né? Porque acabam tendo um viés mais de esquerda, né? Vamos defender um Estado maior, né? Grande principal aí, a saúde e a educação tem que ser do Estado ou tem que ser privado? Então, esses pontos, eles estão dentro aí do espectro de direita e de esquerda. Agora, você pegar, por exemplo, o exemplo que eu te dei de saúde e educação, de extrema direita, isso aí não pode estar no Estado, isso aí tem que ser só do privado. De extrema esquerda, isso teria que ter só no Estado, não no privado. Então a gente acaba tendo problemas até de forma pela qual o nosso texto constitucional foi escrito, né? Quando foi escrito, talvez era a melhor forma de se romper com o regime que se tinha. Porém, né, você acaba criando muitos problemas. Nós vamos falar de um Estado mais inchado, porque nós garantimos muitos direitos fundamentais, né? Não estou discutindo se estava certo, se estava errado, ou se ainda está certo, ainda está errado, mas que muitas das vezes acaba se tendo um cunho muito mais eleitoreiro do que qualquer outra situação, né? E você acaba não tendo também essa questão da governabilidade, você tem que ter um apoio de coalizão aí, né? E tanto se torna inchado como engessado, né? Exato. A partir do momento que você trabalha aqui, no mínimo X% do orçamento tem que ser para a saúde, no mínimo X% tem que ser para a educação, você tem esse viés de engessamento, né? Porque você já começa o ano com aquele gasto, né? É a mesma coisa de todo mês o trabalhador já começar devendo, né? Devendo assim, determinada parcela do seu olerite, da sua renda, já ser vinculada para alguma coisa. Não estou levando em consideração tributos, tá? Por ele ser, Considerando. sim, por ele ser inchado e ser travado, ele ser engessado, é onde que se trabalha só em déficits, entendeu? É onde que você abre essas lacunas para que se trabalhe em déficit e a dívida acaba aumentando e cada vez você tendo que produzir mais impostos. Nós temos essa questão, né? E nós temos outros pontos também que acabam sendo mais preocupantes, né? Essa questão de um espectro aí mais extremista, talvez a gente consiga ver em outras realidades, né? Em outros países,
que são mais polarizados, né? Você pegar Estados Unidos, que já são polarizados em duas linhas, né? Você pega a Inglaterra lá, que também é Partido Conservador e Partido dos Trabalhadores, né? Nos Estados Unidos é Partido Republicano e Democrático, né? Então tem essa questão. No Brasil, nós também temos um problema complicado, na minha visão, que é a quantidade de partidos políticos, tá? Porque o que acaba acontecendo? Acho que já falei numa aula anterior aí, nós vamos ver aí que o Brasil tem acho que mais ou menos 30, tem mais ou menos aí 35 partidos. Só de legenda de trabalhador são 6, né? De legenda aí talvez de comunismo, socialismo, nós vamos ter uns 4, né? De liberalismo, nós vamos ter o Partido Liberal, o Partido Social Liberal, o Partido. Então, nós acabamos tendo um problema também de ideologia política no Brasil, na minha concepção, por causa da quantidade de partidos políticos, que nós vamos acabar vendo nas próximas aulas, né? De forma mais aprofundada. Professor, Pois não? pegando o gancho do cara colega disse aí, que ele mexe com política e entende, essa parte de engessamento, essa parte aí do orçamento, né, que cada político, quando ele vai assumir uma prefeitura, seja no executivo, ou seja no legislativo, vereador, ele sabe qual a função vai exercer, e ele sabe que vai pegar a máquina com 50% do orçamento já comprometido com a folha de pagamento, né, e também tem os cargos comissionados. Com relação aos cargos comissionados, dá para a gente saber, de acordo com cada município, quantos cargos comissionados ele pode ter, de acordo com as secretarias do município? Já está dentro desses 50% da folha de pagamento. Portal da Sim, mas Transparência bastante. Acho que deve ter no portal da Transparência. Ah, deve ter. Maringá aí, chuto que deve ter uns 300, 400 cargos comissionados. Ô, professor, Pois não, Adilson. eu vou fazer um adendo só. Chega a ser, não estou dizendo que é o nosso caso, mas chega a ser caso de alguns lugares de ter já está entre 51% e 56% a folha. Aí sobra 44%, eu não vou nem citar os municípios, mas sobra 44%. A educação tem que ser 25%. Eu acho que é 21% para saúde, não, saúde e segurança e tal. Eu sei que tem prefeitura que sobra de 1% a 2% para aplicar no município, por causa do inchaço da folha. Então, mas aí, tá? Nós vamos entrar num problema, vamos entrar num viés ideológico aqui, que nós temos um problema, que é um direito chamado estabilidade, tá? É um problema que ele acaba sendo de duas mãos, né? Por que que eu coloco para você que ele é um problema de duas mãos? Primeiro, ele é um problema que você acaba tendo uma máquina pública inchada, porque o servidor estável, em tese, você não pode mandar embora. Porém, é um outro problema, entre aspas. Por quê? Porque o próximo político que entrar também não vai poder mandar todo mundo embora. Ele pode mandar os comissionados, mas os servidores de carreira ele não pode mandar embora. Então, Uma proteção para ensino público. Agora, qual é o maior problema que se tem aí da estabilidade? O cara que é estável, ele começa a ficar não desleixado, mas ele acaba talvez produzindo menos, né? Aí, o viés que se poderia ter é um viés punitivo maior. Se nós pegarmos todos os estatutos de servidores civis,
você vai ter lá um procedimento chamado procedimento administrativo disciplinar, que ele tem várias penas, entre advertência, multa e até a demissão do cidadão, né, dependendo o grau da falta cometida, que só é utilizado em poucos casos. Então, nós vamos ter esse viés aí ideológico que o servidor público, ele é um problema, né? O servidor público não trabalha, o servidor público, entre aspas, é vagabundo, né? São E não, ideias não produz, enraizadas que realmente são, entre aspas, verdadeiras em muitos casos. não produz. Não produz. Isso aí é nítido, professor, mas olha para você ver, como que a gente consegue mudar esse cenário? Eu acho que não consegue. Eu vou citar aqui, né, 3 cidades aqui que eu visitei esses dias agora, que são cidades pequenininhas, vamos colocar Ivatuba, Munhoz de Melo e Ângulo, né? O maior polo empregatício é a prefeitura, ela emprega 60% da cidade. Aí o resto é de pequenos comércios e tal, né? Mas é um estado, uma coisa que não vai funcionar e não tem como isso ser replicável por muito tempo. Não consegue replicar isso ao longo do tempo com o inchaço da máquina. E aí, não estamos nem contando das falcatruas que acontecem nesses municípios pequenos, mas vamos dizer que é uma coisa que ninguém tem interesse de mudar, né? O poder não tem interesse de mudar, nem o legislativo, nem o judiciário, que não se envolve, né? Por quê? Porque é um polo produtor de voto. Nós temos uma proposta aí do executivo, né, de diminuir o número de municípios até um determinado número Até X de 5 mil habitantes. pessoas, né? Era 10 mil, né? Agora já está se falando em 5. Em Mas 5 mil. não é replicável isso, professor. Não vai adiante. Né? Ei, professor, Também acho. e tem outro projeto também do Bolsonaro, que vai ser a vedação dos concursos públicos. Um exemplo, o pessoal vai se aposentando e, no caso, ele não vai mais abrir no concurso público, porque ele quer diminuir um pouco esses cargos públicos. Mas Aí só nós vamos o problema ter alguns problemas Mas o problema não estaria nisso. Oi? Mas o problema não estaria nos comissionados, que ocupam quase 50% da máquina pública nas prefeituras e, enfim. Depende da prefeitura, né? Porque, por exemplo, aqui em Maringá, nós temos um universo aí de mais ou menos 13 mil funcionários. Se você for chutar Entendi. alto que desses 13.500 são comissionados, Não, o problema, professor, o problema ele é geral. Ele é tanto do comissionado, como do funcionalismo público, como do inchaço da máquina. É tudo dentro de um único contexto. Isso não passa, ele não é reprodutivo, ele não é replicável de mudar os municípios, até porque o interesse vai muito além disso. A máquina não vai desinchar. Eu acredito que uma hora nós vamos ter um travamento. E também, talvez, aí, não sei nem se o presidente ele é apto a fazer isso. Do funcionalismo público, talvez contratar empresas que terceirizem aquele padrão de serviço, para que ele não fique responsável por esse funcionalismo. Não sei se funciona. Aí, Edilson, nós vamos entrar num problema ideológico. Se você é de direita ou se você é de esquerda. Vou te colocar a situação fática, que daí você vai entender da questão de direita e esquerda, menor estado maior, tá? Maringá tentou-se, tá, fazer uma licitação, fez-se, na verdade, tá? A lista era superfaturada, enfim, não é esse o objeto. Mas o município de Maringá tinha feito uma licitação para terceirizar a coleta de lixo na cidade. Tá? Isso foi feito uma licitação, teve a concorrência, se ganhou, enfim,
vamos contratar a empresa. Tá? Uma das promessas de campanha do atual prefeito que foi cumprida no seu primeiro ano de mandato. Vamos retomar a coleta de lixo para o município, porque é dever do município. Tá? O município teve que comprar caminhões, que se marcar hoje já são, entre aspas, sucata. O custo para com o coletor, para o poder público, é mais ou menos o dobro do que para o privado. Tá? Então, o problema de você falar da terceirização é essa questão. Você quer o governo é um governo de direita ou um governo da esquerda? Se for um governo de direita, ele vai ser adepto da terceirização. Tá? Nós temos hoje em Maringá, eu falo de Maringá porque eu conheço, nós temos uma secretaria chamada Secretaria de Serviços Públicos. Se nós pegarmos para analisar esses serviços que são prestados por essa secretaria, coleta de lixo, a questão da arborização, que é derrubar árvore, coleta dos galhos da árvore, nós temos serviço de asfalto. Então, assim, será que hoje o Estado, o poder público, ele ainda é obrigado a fornecer isso ou ele pode terceirizar? Aí vai depender do viés que você analisa. Se for um viés de direita, ele vai entender que sim, ele vai terceirizar. Se for um viés de esquerda, ele não vai terceirizar. Então, assim, há algumas soluções para o desinchaço da máquina pública? Tem. Você pode terceirizar, igual o colega falou aí, o Bolsonaro não vai mais contratar, né? O cara se aposenta, não vai mais ser contratado. Só que nós vamos ter um problema, né? Se eu não me engano, o efetivo da polícia é um efetivo pequeno, tá? Se você for pegar por números, nós teríamos que ter mais policiais. Então, assim, esses caras vão se aposentar, não vai se contratar mais. Então, vai ter um efetivo cada vez menor. Em tese, talvez a gente possa ter uma quantidade de crimes muito maior, né? Então, assim, eu entendo essa questão de que talvez o presidente fala de não se contratar mais, mas a gente tem que fazer uma análise do que a gente efetivamente poderia ou não ser função do Estado, né? Até a questão da terceirização. A gente pode terceirizar as questões de meio ou as questões de fim do Estado. Professor, mas um governo de meio, um governo de centro, talvez eu entendi que o senhor quis falar aí, meio que na radicalização, né? Mas Sim. talvez não teria necessidade dessa radicalização, porque talvez até eu sei que um plebiscito popular é muito oneroso, mas algo nesse sentido para que, uma coleta de lixo, o município gasta tanto com X e gasta Y para fazer uma coleta de uma empresa privada. A saúde, segurança não tem como você privatizar. Saúde, talvez, entendeu? Então, eu acho que tem coisas que dá sim, mas o que acontece? Hoje, se você, só fazendo um adendo, se você for falar de saúde, município, estado, eles têm a chamada rede privada conveniada. Então, hoje você vai num hospital, é até interessante você analisar essa situação. É particular, é convênio ou é SUS? Né? Então, tem aí a questão do... Ou SAS. Eu sei que daí o SAS é do servidor do Estado, né? Então, tem-se essas questões aí também, né? Se poderia abrir mais para o privado, a questão da educação mesmo. O município de Maringá preferiu comprar vagas na iniciativa privada do que construir novas creches. Até porque nós estamos com o limite prudencial de folha de pagamento quase no teto, né? Então, aí você calcula, por que a cidade hoje está toda emburacada? Porque se onerou muito essa folha com o funcionalismo público, né? Com o inchaço,
E ela não. E vai ficar aí 1%, 2% para você cuidar de praça, iluminação, é, fazer manta asfáltica, sabe? Não tem como você dar uma infraestrutura para uma cidade sem que você não pegue dinheiro e fique devendo. Por quê? Porque a máquina ela é inchada. Vamos colocar que você economize na coleta de lixo, na educação, segurança, talvez seguranças de patrimônio, não precisaria ter guardas municipais com carros, com custos. Então, tem muita coisa que dá, professor, mas não é viável para o poder público, para os políticos agora, não para o município. Para o político não é viável terceirizar, porque é um meio de você acomodar as pessoas. E todas as pessoas... Aí a gente vai sair um pouco da questão política e nós vamos entrar aí, entre aspas, na politicagem, né? Sim, sim. Porque o cidadão que começar a terceirizar tudo, provavelmente Ele ele não vai perder acomoda as pessoas. voto. Ele não acomoda, não consegue acomodar. Porque Não, e não ele tem perde como você voto. dar sem receber. Entendeu? Você não tem como você fazer a troca. A troca ela é Ó, feita por algum motivo. o- esses dias eu estava lendo um texto que eu achei bem interessante. A companhia chamada Companhia Vale do Rio Doce, hoje é só Vale, né? Quando ela era uma estatal, ela só dava prejuízo. Hoje, ela é um dos maiores fontes de lucro da empresa privada e até da Bolsa de Valores. Então, Exatamente. como Esse é é que se que justifica isso, né? É por causa uhum. dos cabides de emprego. Ajustes. Porque é o seguinte, a gente tem que trocar, professor. Não tem como você não trocar. Como é que você não. Como é que você vai montar uma base numa cidade sem oferecer nada? Aqui o cara vai trabalhar, vai angariar voto, a troco do quê? Que benefício ele vai ter? Nenhum. Então não tem essa necessidade de existir esse cabide, assim dito, ele só tende a aumentar. E ele vai aumentar. A ponto de, daqui tempos, nós vamos falar já em 60%, 63%, que aí aquele 1%, 2% que sobrava para pavimentar uma rua não vai ter mais. Porque saúde, educação e os outros atributos ali tomam o dinheiro. E a máquina vai inchar, inchar. Por isso que eu falo, não é replicável há muito tempo. Uma hora vai entrar em colapso. Assim, é questão de tempo. E são problemas ideológicos, né? Assim, é uma discussão que muitos podem dizer que a gente foge do nosso teor aqui, mas não, porque a gente pode pautar isso em várias questões ideológicas, né? Principalmente aí dentro do nosso eixo aí de direita, esquerda e centro, né? Que infelizmente acaba sendo assim que dança a música, né? E infelizmente porque a gente só vai ter mais problemas se a gente continuar da forma que está. Então, assim, a gente precisa de reforma. Eu tenho um pouco de medo, principalmente quando se fala em reforma tributária. É porque querem fazer voltar CPMF, querem tributar aí o pessoal que opera na Bolsa de Valores, né, dividendos, rendimentos, etc. Só que, por exemplo, eles lá não. O político, quando não declara o imposto de renda, acontece o quê? Nada, né? Oh, esqueci de colocar lá que eu tinha 20 imóveis. O cara não perde um mandato, né? Então, também tem a questão da impunidade, né? Felizmente, nós vamos ter, enquanto nós não tivermos uma mudança ideológica da população, aí aqui eu vou entrar num último viés ideológico, que daí é uma opinião minha, né? Que o brasileiro se vangloria do tal do jeitinho brasileiro, alguns por aí chamam de lei de Gerson, né? Que é o quê? É o tirar proveito da situação, sair por cima. Eu sempre tenho que me dar bem, né? Principalmente nessas questões políticas, como os colegas falaram aí, você sempre tem jeitinho para fazer um padrinho para cá, um padrinho para lá, né? Então a gente acaba tendo esse problema também. O mundo inteiro trata o brasileiro com maus olhos por causa do jeitinho brasileiro, e o brasileiro se vangloria por causa desse negócio. É uma ideologia que nós temos, né? Não deixa de ser.
assim como nós podemos falar em outros ramos da ideologia, né? Mas aí fugiria um pouco da política, né? Falar de feminismo, né? Ideias aí de progressistas, né? Mas não seria tanto o foco. Mas eu achei interessante trazer essa questão da ideologia do jeitinho, porque ela casa muito bem com o que nós estávamos falando da política ou da politicagem brasileira. Professor, o Sim, FPM, o FPM, que é Fundo de Participação do Município, é de acordo com o número de habitantes. De acordo com o que o colega estava falando aí, é que falta recursos para investir e tal. Esse FPM que vem, o repasse do governo federal aos municípios. Qual que é o montante, como que a gente sabe para fazer esse valor, para saber esse valor que cada município recebe? rapaz, aí você tem que pegar a estrutura do negócio, mas eu posso te garantir assim, muito pouco talvez chegue, tá? Uma vez eu vi uma matéria do pessoal falando lá de, vamos fazer um repasse de não sei quantos milhões para o UEM, tá? Do governo do estado. O pessoal da UEM falava que chegava menos da metade na UEM. Então, assim, vamos levar em consideração que efetivamente menos da metade chegava. O que aconteceu com o resto do dinheiro? Né? Ou, vamos levar em consideração o contrário, o governo repassava a totalidade do dinheiro para o UEM, mas só se investia metade. O que aconteceu com a outra metade? Né? Nós temos a questão das emendas parlamentares, por exemplo, que cada parlamentar pode puxar de dinheiro para o seu município. Nós vimos semana passada que um senador foi pego com dinheiro de emenda parlamentar na cueca, né? Diz ele, pelo menos, que era de emenda parlamentar. Então, assim, nós temos muitos problemas ainda. Por isso que eu volto a falar da questão da ideologia do jeitinho, da questão da corrupção, tá? Mas tem a Lava Jato. Beleza, tem a Lava Jato. Só que a Lava Jato, ela pegou alguns, tá? Nós temos muitos que não foram pegos, por quê? Tem lá o tal do foro especial por prerrogativa de função, que enquanto for um senador de carreira, um deputado federal de carreira, não vai ser processado, porque o STF fica nesse joguinho, né? Vamos fazer impeachment do ministro Marco Aurélio, do ministro não sei quem. Aí o ministro fala assim, se você me investigar, nós vamos caçar o teu mandato aí por causa de corrupção. Então, acaba tendo esse joguinho também. Aí nós vamos falar de corrupção, é bonito apontar o dedo pro cara que desviou milhões, né? Só que aqui embaixo a gente fura fila, a gente pega troco a mais, que está errado, a gente teria que devolver esse que veio a mais, a gente não devolve. Eu falo a gente, tá, pessoal? Não nós aqui. Mas eu estou falando num caminho generalizado. Tá? Quando nós não tivermos essas mudanças, tá? Uma outra questão aí, que nós estamos falando do inchaço, né? Cada vez mais a população quer jogar toda a bronca, todos os problemas para o Estado. Mas o Estado tem que me fornecer porque é universal, porque isso, porque aquilo. Tá, mas você não quer, por exemplo, pagar imposto, né? Você quer que o Estado cada vez gaste mais, só que ele vai continuar arrecadando sempre a mesma coisa ou menos. É uma conta que não fecha. Então, nós temos muitos problemas. E nós temos repasses aí de saúde, de educação, né? Nós temos o Fundeb, nós temos os repasses federais de saúde, nós temos a questão da assistência social que vem do fundo do idoso, do fundo da criança, lá que é o pessoal que faz doação para ter abatimento do imposto de renda, né? Nós temos vários mecanismos.
Agora, como é feito esse repasse e qual é a quantia, que daí é o seu questionamento com o fundo dos municípios, eu não sei se tem um mecanismo que diz como é que vai funcionar isso e se esse mecanismo efetivamente funciona. Professor, mas hoje o jeitinho brasileiro e a corrupção é DNA. Não tem jeito, é DNA. Li várias coisas e, infelizmente, eu acredito que isso nasce já vem de gerações e gerações, e é DNA. Tá no DNA de cada um, o jeitinho brasileiro. A gente pode, né, pegando as gerações futuras aí, tentar tirar. A gente vai conseguir? Talvez consiga. Ah, quando? Daqui mais 500 anos, talvez. Eu acredito nisso também. Que em 400, 500 anos, talvez, vamos aí 10, 20 gerações para tentar acreditar que as coisas podem mudar. Se é que sobrevive-se até lá. Tem esse problema também. Então, pessoal, dentro aí das questões gerais e mais específicas de ideologia, alguma dúvida? Tudo sob controle? Eu já postei no AVA lá, tá? Um artigo sobre ideologia, um materialzinho lá que eu peguei de algumas definições de ideologia e os espectros eu coloquei lá o que eu fui achando, tá? E eu já disponibilizei para vocês uma atividade lá também, é uma atividade mais, digamos aí, talvez mais light, né? Quero que vocês façam uma análise crítica sobre uma música que chama Ideologia do Cazuza. Eu acredito que todo mundo já ouviu, né? O refrão, ideologia, eu quero uma para viver. Certo, gente? Alguma dúvida, algum comentário aí? Eu sei que a gente parece que a gente fugiu do conteúdo, mas todo esse debate que nós fizemos aí, de uma forma ou de outra, ele está dentro aí do nosso viés de ideologia. Raul, Cazuza e Legião foi poetas, foram replicáveis da vida real. E tudo que eles falaram há 30 anos atrás, a gente está vendo hoje, né? Infelizmente ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Certo, gente? Então aí, Um abraço. o objetivo da nossa aula de hoje era essa, tá? O objetivo daqui para frente é a gente estar entrando mais nessas discussões, tá? Pegar inclusive os nossos materiais, e os nossos materiais eles entram em uma teoria mais aprofundada da democracia, dos institutos da democracia, do mandato dos partidos políticos, enfim. Então, eu acredito aí que daqui para frente as nossas aulas sejam umas aulas mais participativas, até porque nós vamos ter algo mais próximo da nossa realidade. E também acredito que vai acabar sendo menos maçante, menos teórico, menos filosófico. Certinho? Bom, pessoal, Um abraço. Obrigado, uma professor. boa noite. Até a próxima aula aí. Boa noite. Boa noite, Até a professor. próxima aula. Boa noite a todos.